Às 6 horas da manhã, algo sacudiu minha porta de entrada como se quisesse arrebentá-la. Do outro lado, a voz estridente de Jennifer, minha nora, ecoava em fúria. Margaret, abre essa porta agora. Esta casa é tão minha quanto sua. Eu já havia trocado todas as fechaduras na noite anterior, mas parecia inútil contra aquele desespero. Poucos minutos depois, ouvi o baque pesado de passos no meu corredor. Olhei pelo olho mágico e lá estava Christopher, meu único filho, empunhando uma marreta de obra. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse passado a noite em claro. Jennifer cruzava os braços, com um sorriso de vitória antecipada no rosto. Ele ergueu o braço, pronto para quebrar meu refúgio. Eu vou entrar, queira você ou não, gritou ele, a voz mais dura do que eu jamais o tinha ouvido falar. Meu coração disparou. Senti a pulsação latejando nas têmporas, as mãos tremendo, não de medo, mas de uma fúria contida havia 3 meses. Uma raiva silenciosa que se tornou fria e calculista. Pisava descalça no assoalho gelado da minha sala de estar enquanto todos os detalhes parecem convergir. O relógio de parede, presente de Robert, meu falecido marido, trazido da Suíça há 30 anos, marcava 6h07 em ponto. Faltavam exatos 13 minutos para a chegada do meu advogado, o Sr. Sterling. Eu precisava segurar o tempo. Então uma voz firme ressoou atrás de mim: deixa-ele estar. Eu cuido disso. Virei-me e lá estava Benjamin Sterling, impecável no seu terno cinza, segurando uma pasta de couro. Ele tinha chegado mais cedo do que o combinado, através da porta dos fundos, exatamente como eu lhe instruí na noite anterior. Como o senhor entrou, sussurrei. Pelos fundos, Senhora Margaret. Agora abra a porta. É hora de eles verem que perderam. Minhas mãos se moveram automaticamente até o ferrolho. Deslizei para o lado, girei a maçaneta. E empurrei. No instante em que a porta se abriu, Christopher e Jennifer congelaram. A marreta caiu no chão com um baque seco. Seus rostos descoloriram, pálidos como se tivessem avistado um fantasma. Eles sabiam exatamente quem era aquele homem atrás de mim e que todo o plano deles tinha acabado de ruir. Mas antes de revelar como cheguei ao ponto de trocar as fechaduras da minha própria casa para me proteger do meu próprio filho, você precisa entender uma coisa: eu não era sempre essa mulher. A Margaret que, com mãos firmes, abriu aquela porta simplesmente não existia há 3 meses. Há 90 dias, eu era alguém diferente, ingênua, tola, uma mãe que acreditava piamente que o amor tudo supera. Se você quiser descobrir como uma senhora de 68 anos passou da vítima perfeita fechando a porta na cara da própria família, prepare-se, pois o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você enxerga o amor materno. O conselho de Benjamin Sterling não precisava de um sorriso para causar impacto. Sua única presença já virou energia em pó diante daquele portal. Ele deu um passo adiante, posicionou-se ao meu lado e falou com aquela voz que já aterrorizara golpistas em dezenas de tribunais. Bom dia, Christopher. Jennifer fez pausa intencional. Lamento informar que vocês não têm mais autorização legal para entrar nesta propriedade sem o consentimento expresso da proprietária. Jennifer, a nora, ficou vermelha em segundos. Quem diabos você pensa que é? Moramos aqui. Temos direitos. Sereno, o advogado abriu sua pasta de couro e retirou uma pasta manila, tirando de lá vários documentos. O farfalhar do papel ecoou como um trovão na nossa frágil esperança. Sou o advogado Benjamin Sterling, notário público do Estado, e estes, ergueu os papéis, atestam que, às 23h45 da noite passada, 15 de março, esta propriedade, localizada na Maple Drive, 328, subúrbios de Oakwood, foi transferida para um truste irrevogável em nome de Margaret Elizabeth Sullivan, viúva de Evans. Christopher finalmente conseguiu falar, a voz trêmula de quem chora por dentro. Mãe, o que você fez? Olhei para ele e, de repente, vi o garotinho que costumava se esconder atrás de mim quando o pai o repreendia. Mas também vi o homem que, 2 semanas antes, declarara à esposa que eu já tivera vida demais. O que devia ter feito há 3 meses, Christopher? Proteger a mim mesma. Jennifer deu uma risada histérica. Proteger-se. Mas somos nós que cuidamos da senhora.
Sem a gente, a senhora estaria sozinha, morrendo neste casarão. Sterling ergueu o dedo sem alterar o tom. Senhora, sugiro cuidado com as palavras. Tudo o que disser agora pode e será usado contra vocês caso a senhora Margaret decida agir legalmente. Legalmente? Christopher avançou um passo. Eu investi nesta casa. Paguei pelo conserto do telhado, coloquei dinheiro no ar-condicionado. Esta casa é tanto minha quanto dela. Aquela era a grande mentira que ele alimentava há 3 meses, repetindo-a tão vezes que quase comecei a acreditar. Então o advogado sorriu pela primeira vez, um sorriso sutil, quase imperceptível. Ah, é? Curioso. Porque, segundo os extratos bancários fornecidos pela senhora Margaret, no final de agosto do ano passado, Jennifer sacou do próprio fundo de reserva do banco $12.000 para consertar o telhado. Em outubro, pagou mais 8.000 pela instalação de um novo sistema de aquecimento e ar-condicionado. Tudo às suas custas. Sentada à sua frente, Christopher abria e fechava a boca como peixe fora d'água, incapaz de reagir. Jennifer, percebendo a hesitação do marido, mudou de tática. Levantou as mãos até o peito e deixou as lágrimas escorrerem, lágrimas que ela já havia praticado insistentemente ao longo dos últimos 3 meses. Minha sogra Margaret, eu não entendo. Somos família. Como pode nos fazer isso depois de tudo o que vivemos juntos? A advogada de Margaret escancarou o olhar. A voz saiu firme, quase cortante. Família? Jennifer, você me fala de família. Foi essa família que vendeu as porcelanas da minha falecida mãe por $1.000. Foi essa mesma família que me enganou em 15.000, dizendo que era para pagar o tratamento de uma doença grave, mas usou tudo numa rinoplastia. O rosto de Jennifer desabou. As lágrimas correram agora não de tristeza, mas de puro pânico. Eu estava doente. Os médicos. Os médicos do Illicid Cosmetic Surgery Center? Perguntou a advogada, puxando um papel do arquivo. Aqui está o recibo, rinoplastia e reconstrução estética, $15.000, pagos em 18 de janeiro, 3 dias depois de você ter recebido a herança da senhora Margaret. Christopher virou-se para Jennifer com uma expressão que misturava raiva, confusão e medo. É verdade? Jennifer deu um passo atrás, a voz trêmula. Você sabia, Christopher? Não me faz passar vergonha? O filho de Margaret, por fim, explodiu. Sabia que você roubou minha mãe. Naqueles 2 segundos, a aliança perfeita que manteve o casal unido estilhaçou-se. A advogada levantou o tom. Vocês têm 48 horas para desocupar completamente esta propriedade. Podem levar apenas seus pertences pessoais, roupas, eletrónicos que comprovem ser de vocês e mais nada. Qualquer item de Margaret que sair daqui sem autorização será considerado furto e tomaremos todas as medidas legais. Jennifer ergueu a voz, desesperada. Mas vocês não podem nos botar para fora. Temos a Noah e a Emma. Onde vamos morar? A advogada suspirou, impaciente pela primeira vez. Talvez devessem ter pensado nisso antes de arquitetar a internação da avó dessas crianças num asilo barato, só para vender o imóvel e comprar um apartamento no centro. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia um muro. Christopher encarou a advogada, de olhos vidrados. Onde você arranjou essa informação? Num movimento quase teatral, ela tirou da bolsa um gravador digital, o mesmo que aprendera a usar com a vizinha Patrícia. Colocou-o na palma da mão, apertou play e, dali, saiu a voz de Jennifer, perfeita, clara e implacável. Está quase pronto, amor. Faltam poucos meses até convencermos a vovó a assinar a casa para gente. Ela já está sozinha, velha. Depois é colocar num lar barato e vender este imóvel que vale, fácil, 800.000. Naquele instante, todas as mentiras desabaram. E, junto delas, o silêncio se tornou cúmplice de uma verdade irreversível. Chega! Era o que eu podia suportar daquele apartamento de luxo no centro da cidade que eles sonhavam em ocupar. Então, ouvi a voz do Christopher, fraca, mas firme.
Você está certa. Mamãe já viveu demais. Nós merecemos esta casa. Parei de gravar. Christopher desabou de joelhos na soleira. As pernas simplesmente não sustentavam mais. Mãe, tentou ele, a voz embargada. Sim, você fez, interrompi, surpreendentemente calma. Você falou, pensou e estava mesmo disposto a fazer. Jennifer, recuperando o fôlego num ímpeto impressionante, apontou o dedo para o marido. Essa ideia foi dele. Eu só embarquei no plano. Ele me convenceu de tudo. Ali, à minha frente, eles se destruíam um ao outro. Christopher saltou em direção a ela, o rosto colado ao dela. O quê? Você foi quem disse que minha mãe era um peso. Você foi quem quis esse apartamento de luxo. O advogado fechou a pasta com um estalo seco. Meus senhores, problemas conjugais não são da minha alçada. Minha única função é informar que vocês têm até quarta-feira, 17 de março, às 18 horas, para desocupar o imóvel. Caso contrário, iniciaremos o processo de despejo. Tenham um bom dia. Ele deu meia volta e entrou na casa. Seguiu até a porta de entrada. Antes de fechá-la, lancei um último olhar ao Christopher. Meu filho único soluçava, em silêncio, no degrau onde eu criara. E senti nada. Mentira, senti alívio. Tranquei a porta e deslizei o ferrolho. No corredor, o Sr. Sterling me fitou preocupado. A senhora está bem, Dona Margaret? Assenti devagar. Entrei na sala e tomei o velho poltrona onde Robert lia poemas para mim nas tardes de domingo. Pela primeira vez em 3 meses, inspirei profundamente. Mas vocês devem estar se perguntando, como chegamos a isso? Como uma mãe chega ao ponto de gravar o próprio filho e planejar seu despejo? Para entender, preciso levá-los de volta 3 meses, ao dia em que abri a porta não só para meu filho e sua família, mas para minha própria ruína. Era terça-feira, 12 de dezembro. Lembro perfeitamente porque tinha saído cedo para o mercado de flores em busca das tradicionais poinsettias de fim de ano. O relógio marcava 11 da manhã quando o meu celular tocou. Mãe? A voz do Christopher soava estranha, opaca. Filho, está tudo bem? Preciso falar com você. Posso ir aí? É urgente. Quando um filho diz urgente, uma mãe imagina sempre o pior: acidente, doença, até morte. Claro, querido. Venha quando quiser. Quer que eu faça o almoço? Não, mãe. Só preciso conversar. Ele desligou antes que eu pudesse dizer mais. Às 2 da tarde, Christopher chegou. Não estava sozinho, veio com a Jennifer e, logo atrás, Noah e Emma carregavam mochilas enormes, parecendo prontas para explodir. Oi, vovó, disse Jennifer, com aquele sorriso que eu, ingênua, ainda achava sincero. Desculpe o atraso e por não avisar. Não se preocupem, entrem. Querem água? Era uma tarde tranquila quando ouvi um chamado dinâmico vindo do quintal. Café? As crianças, Noah e Emma, correram animadas, cercadas por risadas e energia. Noah tinha apenas 12 anos e Emma, 9. Eram bons filhos, sempre educados, mas há algum tempo eu os via menos, e essa ausência pesava em meu coração. Christopher, meu filho, estava sentado no sofá, passando as mãos pelo rosto, um gesto que ele mantinha desde a infância quando estava nervoso. O clima mudou abruptamente quando ele quebrou o silêncio. Mãe, nós perdemos o apartamento. As palavras caíram como pedras num poço profundo. Como assim, você perdeu? Perguntei, confusa e preocupada. Jennifer, a esposa de Christopher, sentou-se ao seu lado e segurou sua mão. Naquele momento, pensei em como era bom que eles ainda se tinham, mesmo em épocas difíceis. No entanto, me perguntei como eu pude ser tão ingênua. Estamos com problemas com o banco, explicou Christopher, desviando o olhar. Não conseguimos pagar a hipoteca por 3 meses e, bem, eles retomaram o imóvel. Temos apenas 2 semanas para sair. Meu coração disparou ao imaginar meu filho, meu querido Christopher, desabrigado.
Mas por que não me disseram antes? Eu poderia ter ajudado. Jennifer interveio suavemente, você já fez tanto por nós. Não queríamos ser um fardo. Eu protestei, nunca serão um fardo. Vocês são minha família. Foi então que Christopher finalmente olhou nos meus olhos, com expressão cheia de dor. Mãe, preciso de pedir um favor enorme. O maior que já pedi na minha vida. Qualquer coisa, filho. O que você precisar. Podemos ficar aqui temporariamente enquanto encontramos outro lugar? Talvez 2 ou 3 meses no máximo. Minha casa, com seus 4 quartos, parecia enorme desde que Robert faleceu há 5 anos, e a solidão agora era um eco ensurdecedor. A ideia de ter a família por perto, de ouvir risadas e cozinhar para mais de uma pessoa me trouxe um pouco de alegria. Claro que podem ficar o tempo que precisarem. Jennifer saltou e me abraçou. O perfume dela era caro, talvez até demais para alguém que acabara de perder o lar. Obrigada, vovó. Você não sabe o quanto isso significa para nós. As crianças explodiram em alegria ao saber que ficariam na casa da avó. Emma, sempre carinhosa, correu até mim e abraçou minha cintura. Posso ficar no quarto das estrelas que brilham no escuro, vovó? Perguntou, lembrando do quarto que Robert havia decorado para Christopher quando ele era pequeno, repleto de adesivos que iluminavam a noite. É claro, minha querida. Naquela mesma tarde, começaram a trazer suas coisas. Caixas, muitas caixas, mais do que cabiam em um SUV. Christopher alugou uma pequena caminhonete de mudança. É tudo isso necessário? Perguntei, admirando o volume de itens. É que não sabemos por quanto tempo vamos ficar, mãe. Preferimos ter tudo à mão. A lógica parecia razoável, ou pelo menos assim pensei. A primeira semana foi agradável. Preparei refeições para todos e as crianças faziam as lições no centro da mesa de jantar. Christopher saía cedo em busca de trabalho, enquanto Jennifer ficava em casa. Ela dizia que era para cuidar das crianças, embora já fossem grandinhos o suficiente para não precisarem de babá. Mas havia pequenos detalhes que eu ignorava naquele momento. Jennifer começou a rearranjar os móveis da sala e a cadeira de Robert, na qual ele gastava horas lendo, acabou espremida no canto da garagem. As mudanças pairavam no ar e eu sentia que minha casa, já tão cheia de memórias, se tornara um novo espaço para desafios e esperança. Minha sogra chegou à minha casa cheia de boas intenções, mas acabou deixando tudo meio desgastado. Primeiro, ela trocou as toalhas do banheiro. As que uso eram bordadas à mão pela minha mãe, guardadas com carinho numa caixa, mas ela as considerou ultrapassadas e as empacotou para não mais vê-las. Agora havia jogos de toalhas mais modernos. Tem que se atualizar, vovó, ela disse. Na cozinha foi a mesma história. Jennifer passou a cozinhar pratos com temperos exóticos que eu nunca tinha usado e torcia o nariz para a minha comida tradicional. Quando eu tentava preparar uma receita de família, lá vinha o suspiro. Oh, vovó, tanto óleo assim não faz bem para ninguém. 2 semanas depois da chegada delas, desci para o café e notei algo estranho. As cortinas da sala de jantar haviam sumido. Cadê as cortinas? Perguntei. Ela, concentrada no liquidificador, nem se virou. Eu que as tirei. Essas barram a luz natural. Sua casa é muito escura, precisava de mais clareza. Olhei para o vazio onde antes pendiam meus pássaros bordados, resultado de 3 semanas de trabalho meticuloso, ensinados à mão pela minha mãe. Eram antigas, mas para mim tinham valor. Jennifer balançou a cabeça, satisfeita, era hora de mudar. Naquele instante, Christopher entrou, beijou Jennifer no rosto e sorriu para mim com certa distração. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Você viu? Ela tirou as cortinas da sala. Eu vi. Ficou melhor, né? Mais luz. Mas eu que fiz aquelas cortinas. Eu tentei explicar, mas Christopher deu de ombros, tomando seu café. Mãe, não seja tão sentimental. São só cortinas. Jennifer tem bom gosto, confie nela. Ali, na minha própria cozinha, senti que eu era intrusa.
Ainda assim respondi, resignada, tudo bem. Só cortinas. Jennifer sorriu, aquele sorriso amigável que eu queria acreditar. Deitei-me naquela noite pensando em Robert, meu antigo amigo, que sempre dizia: Margaret, você é boa demais, alguém vai tirar proveito disso um dia. Mas transfamília não era diferente, né? Eram meu filho, minha nora, meus netos. Eles jamais me prejudicariam. Eu estava enganada. Aquilo tudo era só o começo. Jennifer não viera para ficar temporariamente, viera para transformar cada cantinho da casa neles. E, a cada dia, eu me perdia um pouco mais, até quase não sobrar nada de mim. No início da terceira semana, ela entrou no meu quarto sem bater. Eu dobrava roupas quando a vi parada na porta, com aquela expressão de preocupação que eu já conhecia demais. Vovó, precisamos conversar sobre este quarto. Meu quarto. O que há de errado? Ela passeou pelo ambiente, tocando no meu antigo criado mudo de mogno, no espelho de moldura dourada, na foto do meu casamento na parede. Está muito carregado, muito pesado. Esse excesso de coisas não faz bem. Olhei ao redor, tudo no lugar de cada objeto, cada lembrança com sua história. Não está bagunçado, Jennifer, respondi com firmeza. Eu ainda não sabia o quanto aquela conversa seria apenas o primeiro passo para me afastar de tudo que tinha construído. A casa exalava a rotina de quem ainda vive ali, e esse era exatamente o meu dilema. Na manhã seguinte, voltei da igreja e encontrei a sala irreconhecível. Fotos do Robert, espalhadas pelo mármore da lareira, haviam sumido. No lugar delas, velas perfumadas e uma planta de plástico tomavam conta do ambiente. Cadê as fotos do seu avô? Perguntei, a voz embargada. Guardei tudo em uma caixa no seu armário, sogrinha. Assim eles ficam livres do pó. Não quero protegê-las do pó. Quero vê-las, respondi, segurando o choro. Jennifer suspirou com aquela paciência exagerada de quem fala com criança. Vovó, não transforme sua casa em um santuário. Ele está em paz. Você precisa viver. Fui até o quarto e abri o armário. A caixa estava lá, mas faltava algo. Minha foto favorita, emoldurada em prata, eu e Robert na nossa lua de mel no Havaí, ele me carregando enquanto as ondas molhavam nossos pés, havia desaparecido. Jennifer, a foto sumiu. Ah, aquela? Caiu, o vidro quebrou. Joguei fora, mãe. O porta-retrato estava enferrujado. Senti o coração estilhaçar. Não era o porta-retrato que me importava. Era ele. Naquela noite, esperei o Christopher voltar. Quando ele chegou, cansado, me sentei ao lado dele no sofá. Filho, precisamos conversar agora. Ele bufou, ainda folheando o celular. Mãe, amanhã talvez. É agora. Tá bom, mãe. O que houve? A Jennifer está mexendo em tudo. Minha casa deixou de me pertencer. Ele nem me olhou, só disse, ela só quer ajudar. A casa estava velha, desatualizada. Era a minha casa, Christopher. Finalmente, ele ergueu os olhos. Sabe qual é o seu problema? Você vive demais no passado. Papai morreu faz 5 anos. Já passou da hora de seguir em frente. Cada palavra tirava uma lâmina contra meu peito. Seguir em frente significava esquecê-lo, abandoná-lo num museu imaginário. Ele se levantou e foi dormir, deixando silêncio e o cheiro estranho daquelas velas. Pela primeira vez desde que se mudaram para cá, chorei. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, Jennifer entrou na cozinha com um sorriso triunfante. Mamãe, tenho ótimas notícias. Contratei uma equipe de limpeza pesada. Amanhã eles vêm e deixam tudo impecável. Limpeza pesada, sussurrei, sentindo a casa e minhas lembranças escorregarem pelas minhas mãos. Na manhã seguinte ao enterro de Robert, a nora Jennifer apareceu determinada a detoxificar a casa. Vó, com todo respeito, você limpa do jeito antigo. Precisamos de uma desinfecção profissional.
Fica tranquila que eu pago. No dia seguinte, 3 funcionários chegaram com uniformes impecáveis e produtos de limpeza industriais. Jennifer, em posição de comando, ordenava: aquele armário do fundo da garagem para a lixeira. Essas caixas aqui também. E aquele velho aparador de vidro fora da casa. Num impulso, corri até eles. Esperem. Aquele móvel era da minha família há gerações. Não podem jogar fora. É um ninho de cupins, respondeu Jennifer, indiferente. Eu não ligo, retruquei, é meu. Ela bufou, mas recuou. Tá bom, fica então. Mas tirem todo o resto daquele lixo do galpão. Fiquei pouco atenta ao que eles realmente levaram. 2 dias depois, entrei na garagem à procura da coleção de discos de vinil de Robert, aquelas preciosidades de jazz que ele acumulou por 30 anos, que embalavam nossas tardes de domingo na cozinha, enquanto ele me beijava e cantava. Não encontrei nada. Jennifer, cadê os discos de Robert? Perguntei, já temendo a resposta. Os discos? Ah, vó. Os moços jogaram no caminhão. Diziam que estavam arranhados, alguns até inaudíveis. Mas relaxa, agora tem Spotify. Você pode ouvir o que quiser. Sentei-me no chão frio, ali mesmo onde ficava a poltrona dele, entre as caixas vazias. Senti um nó na garganta e as lágrimas vieram sem aviso, tal como no dia do velório. Jennifer abriu a porta com o ar de quem sofre por mim. Mãe, não seja tão dramática. São só objetos. Para mim, não eram. Eram fragmentos da minha vida, pedaços de Robert, de nós dois. E ela os descartara como se fossem lixo qualquer. Naquela noite, desabafei com Patrícia, minha vizinha de coração, que aos 72 anos, também viúva, me estendia chá de ervas em seu jardim iluminado pelas estrelas. Margaret, ela está apagando você, disse Patrícia, sem meias palavras. Apaga sua história para escrever a dela. Era minha nora, filha de meu filho. Por isso eu suportava sem reagir. Suas palavras ecoaram na minha mente até eu adormecer. No dia seguinte, voltei da feira e encontrei a sala irreconhecível. As paredes, que eu e Robert pintáramos de pêssego há 2 décadas, agora exibiam um cinza escuro, moderníssimo. Jennifer me recebeu com um sorriso orgulhoso. Gosta? É a cor da vez, super elegante. Era pêssego, murmurei, escolhemos juntos. Pois agora é cinza. Pêssego saiu de moda, mãe. Tem que atualizar. Christopher, meu filho, surgia ao lado dela, batendo palmas. Uau, ficou incrível, amor. Super moderno. Jennifer enxugou uma lágrima que eu sequer sabia ter vindo. A sua mãe não gostou, disse ela, com voz de vítima. Christopher olhou para mim, desapontado. Mãe, sério? A Jennifer está dando um up na casa e você só reclama. Eu não pedira nada. Eu gostava de cada cantinho exatamente como Robert deixara. Mas, naquele momento, percebi, aquele lar também já não era mais só meu. Aquela palavra deprimente ressoou como se minha vida ao lado de Robert jamais tivesse sido nada além de tristeza. Recusei o jantar e subi para o meu quarto. Deitada no escuro, percebi algo terrível. Eu não reconhecia mais minha própria casa. As paredes, os móveis, os aromas, tudo havia se tornado de Jennifer e eu me sentia cada vez mais uma inquilina em meu próprio lar. Mas, se eles achavam que apagar minhas memórias era o pior que ela poderia fazer, estavam enganados. O que veio a seguir não foi simplesmente o furto de objetos, foi algo muito mais valioso. Quando o descobri, entendi que minha nora não era só manipuladora, ela era uma ladra. E meu filho sabia disso. A cena que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira à tarde, 18 de janeiro. Guardei a data com precisão, seria o aniversário de Robert. Como de hábito, coloquei flores frescas ao lado da fotografia dele, mas naquele dia o retrato não estava na sala de estar, estava dentro de uma caixa, no fundo do meu armário. Desci à cozinha para preparar um chá. Precisava acalmar o coração acelerado.
Nas noites anteriores, os pesadelos me perseguiam, a casa encolhia, encurralava-me e eu não encontrava saída. Foi então que a vi sentada à mesa de jantar, debruçada sobre o laptop. Imagino que falasse ao telefone, porque percebi sua voz fria, prática. Sim, eu ainda tenho. É porcelana fina, vintage. Autêntica, com detalhes em ouro 24 quilates. Houve uma pausa. Não, não é roubada. Essa é da minha família. Outra pausa. $800 é pouco. Vale, no mínimo, 2.000. Aproximei-me devagar. Na tela desfilaram imagens da minha porcelana, o conjunto que Robert me deu no 30º aniversário de casamento. Ele economizou durante meses, numa viagem de negócios, só para comprá-lo. Cada prato exibia flor de cerejeira pintada à mão, cada xícara ostentava detalhes em ouro. Eram 12 tigelas de sopa, 12 pratos principais e 12 xícaras com seus pires, guardados apenas por admiração, nunca usados. Jennifer, o que está fazendo? Minha voz tremia. Ela ergueu o olhar, ostentando um sorriso calmo demais. Vender essa porcelana, vovó. Vender minha porcelana? Senti o chão mover-se. Foi Robert quem me deu isso. Não está à venda. Vovó, seja razoável. São apenas pratos e estamos numa situação difícil. Christopher ainda não conseguiu emprego, as crianças precisam de material escolar novo e o aluguel do depósito vence na semana que vem. Não temos um centavo para pagar. Minhas mãos começaram a tremer. O pulso latejava nos ouvidos. Cancele essa venda agora. Jennifer fechou o laptop com um suspiro dramático. Sabe qual é o seu problema, vovó? Você é egoísta. Nós acolhemos você, cuidamos de você, fazemos companhia para que não fique sozinha nesta casa enorme. Fé em mim, família compartilha tudo. Um silêncio pesado se instalou na cozinha. Naquele instante, compreendi que meu lar inteiro estava por um fio e que eu teria de lutar para recuperá-lo. Você não é capaz de nos ajudar quando mais precisamos. O que vai fazer com esses pratos? Vai ficar olhando para eles até morrer? As palavras de Jennifer me atingiram como socos no estômago. Ela não falava de egoísmo, falava da minha história, da herança que o Robert me deixou. Mas Robert já não está entre nós. Morto. E, francamente, quem morreu não precisa de porcelana, são os vivos que precisam de comida. Nesse instante, Christopher entrou trazendo uma sacola cheia de folhados recém-saídos do forno. O que houve aqui? Perguntou ele, franzindo a testa. Eu ouvi os gritos lá fora. Sua mãe não quer que a gente venda a louça, explicou Jennifer, com aquela voz de criança repreendida. Ela prefere ver os netos passando fome do que abrir mão de uns pratos antigos. Christopher me encarou com um olhar que sempre me partia, mistura de decepção, cansaço e irritação. Mãe, sério, você vai fazer esse drama todo por causa de uns pratos? Eles não são apenas pratos, respondi, tentando manter a voz firme. São o presente de bodas que seu pai me deu. E tenho certeza de que ele preferiria ver os netos alimentados a encarar uma cristaleira cheia de peças sem uso. Ele se aproximou de Jennifer e pousou a mão no ombro dela. Vende essa louça, amor. Minha mãe vai entender. Não vou entender nada, exclamei, enxugando as lágrimas que teimavam em cair. Você não tem direito. Jennifer levantou-se, as bochechas molhadas sem estragar o batom. Sabe de uma coisa, vovó? Você tem razão. A gente não tem direito a nada aqui. Somos só um peso para você. Virou-se para o filho. Melhor empacotar nossas coisas e ir para a rua. O que importa se as crianças dormirem num abrigo? Pelo menos a porcelana da sogra fica intacta. Amor, não fala assim, murmurou Christopher, abraçando-a. Virou-se para mim, os olhos cheios de mágoa. Você vê o que está fazendo? Já percebeu o quanto a magoou? Fiquei ali, atonita, me sentindo a vilã de um roteiro macabro.
Christopher, essa porcelana significa muito para mim. Para nós, significa ter o que comer, ele gritou, nunca o tinha visto gritar comigo. Mas não se preocupe, mãe. Não vamos tocar na sua porcelana preciosa. Aliás, vamos embora, para você ficar aí sozinha com as suas memórias e os seus objetos. Ele subiu as escadas, puxando Jennifer aos prantos. As crianças apareceram no corredor, os rostos assustados. O que foi, papai? Perguntou o pequeno Noah, a voz embargada. Nada, filho, respondeu Christopher, tentando sorrir. Vamos empacotar. A vovó quer que a gente vá embora. Eu gritei, tentei dizer que não era bem assim, mas ninguém me ouviu. 2 horas se passaram em silêncio tenso, malas arrastando, portas batendo, soluços abafados, e eu sentada na cozinha com as mãos trêmulas sobre a mesa, perdida num mar de perplexidade. Quando Christopher desceu sozinho, vi nos olhos dele o peso do mundo. Jennifer está lá em cima, arrumando as malas. As crianças estão confusas e com medo. Espero que você se orgulhe do que fez, mãe. Eu só pedi para você não vender a porcelana do meu pai. E que mais você queria que fizéssemos? Pedir esmola na rua? Ficar sem comer? Ele se sentou em frente a mim, o olhar vazio. Eu pensei que você fosse diferente. Pensei que entenderia. Mas, para minha surpresa, ele disparou contra mim. Eu era como todas aquelas velhas egoístas que só pensam em suas tralhas e se esquecem da família. Velha egoísta. Imaginei o peso daquelas palavras. Meu próprio filho me chamando assim. Tudo bem, sussurrei com a voz trêmula. Venda porcelana. Como assim? Christopher arregalou os olhos. Se é o que você precisa, então deixa para vender. Ele piscou, surpreso, e logo seus traços se suavizaram. Segurou minhas mãos com carinho. Mãe, eu sabia que você entenderia, disse, emocionado. Obrigada. Prometo que, assim que eu tiver um emprego, compro outro jogo igualzinho. E saiu correndo escada acima, gritando, amor, mãe disse que podemos ficar. Naquela noite, deitada na cama, eu não conseguia tirar da cabeça o armário vazio da sala de jantar. Jennifer tinha tirado todo o conjunto de porcelana num piscar de olhos, como se tivesse medo de eu mudar de ideia. Um jogo avaliado em $5.000, 5.000 em memórias, em amor, em décadas de casamento, e ela estava prestes a vendê-lo por 1.000. Eu sabia bem quanto valia. Quando Robert morreu, o avalista trouxe cada louça para o inventário do testamento. Na manhã seguinte, Jennifer saiu cedo. 6 horas depois, voltou cheia de sacolas de roupas caras, calças de marca, blusas de estilista, sapatos caríssimos. Conseguiu vender a porcelana? Perguntei, tentando soar indiferente. Sim, sogra. Graças a isso, pagamos o aluguel do depósito. Mas as sacolas falavam por si. Roupas novas, reluzentes, cada etiqueta mais cara que a outra. Isso tudo, questionei, olhando para o fardo que ela carregava. Encontrei umas promoções incríveis. Compro um e levo outro grátis. Não resisti. Ela sorriu, triunfante. Então você usou o dinheiro da minha porcelana para isso? Não tudo. Também paguei o depósito, comprei as coisinhas das crianças e, bem, merecia um mimo, né? Estou estressada. Cantando uma musiquinha, ela subiu as escadas e eu fiquei ali, no meio da sala cinza, paredes nuas, gabinete vazio, entendendo enfim a verdade. Eles não tinham vindo para ficar temporariamente, tinham vindo para tomar tudo. Mas, se achavam que roubar minhas lembranças e pertences me devastaria, enganaram-se. Jennifer guardava um plano mais ardiloso, sustentado por mentiras, hospitais de mentirinha e $15.000 que, ela jurava, eu daria de bom grado. Porque, quando a serpente escolhe sua presa, não descansa enquanto não a devora por completo. 2 semanas depois do episódio da porcelana, Jennifer começou a agir de um jeito ainda mais estranho. Dormia até tarde, rondava a casa com a mão na testa e suspiros profundos. Deixava o prato pela metade, dizendo que não tinha apetite.
E, sempre que alguém perguntava o que havia, ela respondia com um dramático nada, nada, vai passar, mas do jeito que implorava para que a gente insistisse. Foi Emma quem caiu no conto. Mãe, você está doente? Jennifer levou as mãos ao peito e as lágrimas brilhavam nos olhos. Não quero assustar você, meu amor. São só uns sintomas estranhos, mas nada sério, tenho certeza. Christopher ergueu-se da cadeira, alarmado. Que sintomas? Tontura, náusea e, bem, estou sangrando um pouco. Ela baixou a voz, como se revelasse um segredo terrível. O coração me faltou por um instante. Apesar de tudo, eu nunca desejaria mal a ninguém, muito menos uma doença grave. Jennifer, você precisa ir ao médico, insisti. Ela suspirou, olhando para o chão. Não posso, vó. Perdemos nossos empregos e, sem plano de saúde, uma consulta com um especialista sai uma fortuna. Não importa o preço. Sua saúde vale mais. Jennifer ergueu os olhos enormes, brilhando, como se eu fosse algum tipo de heroína. Sério, sogra? Você nos ajudaria com isso? Sorri. Claro. Amanhã marcamos essa consulta. Naquela noite, ouvi vozes abafadas vindo do quarto deles. Pela fresta da porta, Jennifer sussurrava, eu te disse que daria certo. Sua mãe tem um coração mole. Só precisava dar um susto nela. A voz de Christopher ficou inaudível, mas preferi acreditar que tinha-me enganado. No dia seguinte, Jennifer me mostrou o nome da clínica, Centro Médico Especializado São Lucas. O tom era de prestígio absoluto e, pelas palavras dela, caro demais. O Dr. Melgar é o melhor oncologista da cidade, explicou com a voz trêmula. Mas a consulta sai por $300. Tudo bem. Eu pago. Acompanhei até a recepção, mas ela pediu que eu aguardasse do lado de fora. Sogra, são exames muito íntimos. Fico constrangida com a senhora lá. Que nada, querida. Vá você. 2 horas se passaram enquanto eu folheava revistas antigas em uma sala de espera imaculada, de piso de mármore e plantas elegantes. Quando Jennifer finalmente saiu, os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. O que o médico disse, pulei. Ele quer uma bateria de exames, ressonância, tomografia, análises de sangue especializadas, a voz dela se quebrou. E uma biópsia. Meu Deus, tentei respirar fundo. Mas ainda não confirmou nada, certo? Não sabem ao certo. Por isso precisam fazer tudo logo. Quanto mais rápido, melhor. Ela apertou minhas mãos. Vó, sei que já abusei da sua generosidade, mas estou com muito medo. Você faz isso por nós? Perguntei o preço sem pensar. Quanto custa? São $15.000. Ela disse o número como quem profetiza o fim do mundo. Meu peito apertou, era uma quantia enorme. Mas a vida de um ser humano vale mais do que qualquer quantia no banco. Não podemos adiar. Vamos ao banco agora. Jennifer me abraçou com tanta força que mal consegui respirar. Obrigada, sogra. Você não faz ideia do que isso significa para mim e para meus filhos. Naquela tarde, fui ao banco e vendi ações que guardava há anos para dias incertos. Não pensei 2 vezes, não quando alguém que amo está em jogo. Voltei para a clínica com um cheque caução de $15.000. Deus te abençoe, filha. Que tudo dê certo. Ela chorou de alívio, e eu quis acreditar que aquelas lágrimas eram mesmo verdadeiras. Nas 2 semanas seguintes, Jennifer saiu cedo todas as manhãs para fazer cada exame. Eu só esperava notícias boas. Naquela terça-feira, 5 de fevereiro, voltei do laboratório com o corpo exausto e a pele esbranquiçada pelas horas em salas frias cheias de agulhas, máquinas zumbindo e médicos preocupados. Todos os dias, lá em casa, o ritual se repetia. Vovó, já saiu o resultado? Ainda não, meu bem, são exames muito complexos. Demora. As crianças viviam amedrontadas.
Certa noite, o Noah se encolheu na minha frente e perguntou, com os olhinhos arregalados: Vovó, a mamãe vai morrer? Não, querido. Sua mãe vai ficar bem. Os médicos vão curá-la. Mas, por dentro, meu coração também tremia de medo. Foi então que chegou aquela manhã no shopping onde eu procurava meias de lã. Ao sair da Macy's, trombei com a Patrícia, a vizinha. Margaret, que bom te ver. Outro dia vi sua nora no Oebrook Center. Ela estava linda. Parecia outra pessoa. Meu mundo parou. Sério? Quando foi isso? Na sexta passada. Ela saiu de uma clínica chique de cirurgia estética, a Ilcide. Minha sobrinha é recepcionista lá e me contou, sua nora fez o nariz. Ficou ótimo. As sacolas tremeram nas minhas mãos. Voltei para casa em estado de choque. Abri a porta da sala e lá estava a Jennifer, sentada no sofá com a tigela de pipoca no colo e um nariz diferente. Sutil, mas agora impossível de negar, a ponta levemente arrebitada e a ponte mais delicada. Sentei-me ao lado dela, o coração disparado. Jen, podemos conversar? Ela me olhou, alheia, e deu um sorriso. Claro, vovó. O que foi? Encontrei a Patrícia no shopping. Ela disse que viu você saindo da clínica de cirurgia estética. Silêncio. A expressão de Jennifer não se alterou. Clínica estética? Minha voz vacilou. Sim, a Ilcide. Na sexta, o dia em que você dizia estar fazendo a ressonância. Jennifer largou a pipoca como se fosse um copo de vidro descendo ladeira. Querida sogra, posso explicar? Explicar o quê? Meu tom ficou agudo, quase um grito. Que você mentiu para mim? Me enganou e gastou $15.000 numa doença inventada? Ela se ergueu do sofá com uma rapidez assustadora. Eu não inventei nada. Eu estava mal, então porque consertou o nariz com o dinheiro que eu dei para seu tratamento? O rosto dela brilhou de orgulho. Essa cirurgia salvou minha vida tanto quanto um tratamento de câncer. Era inacreditável. Senti um nó na garganta. Quero meu dinheiro de volta. Jennifer soltou uma gargalhada gélida que atravessou meus ossos. Seu dinheiro? Vovó, você deu para mim de presente. Sem devolução. Não foi presente. Eu entreguei aquele valor para pagar seu tratamento médico e você usou em um nariz novo. Mas ela retrucou, altiva. Foi um tratamento reconstrutivo. Cirurgia reconstrutiva é tratamento médico, sim. Nesse instante, o Christopher entrou pela porta trajando o uniforme do novo emprego. Finalmente ele vira garçom. O que está acontecendo aqui? Posso ouvir os gritos da rua. Jennifer se voltou para o filho, com voz de vítima perfeita. Sua mãe está me perseguindo, dizendo que usei o dinheiro do meu tratamento para outra cirurgia. Meus olhos se encheram de lágrimas. Virei-me para o Christopher, a voz embargada. Chris, ela mentiu para mim. Ela chegou até mim com os olhos marejados, dizendo que tinha câncer. Em seguida, pediu que eu bancasse a cirurgia no nariz, $15.000. Eu esperava que meu filho me defendesse, levasse bronca à mulher dele. Mas, em vez disso, ouvi um suspiro de cansaço. Mãe, já sabíamos que a Jennifer ia operar o nariz, ele disse, como se aquele fosse o fim do mundo. O chão desapareceu sob meus pés. Como assim? A cirurgia incomodava há anos, confessou. Foi você quem ofereceu o dinheiro, eu retruquei. Ele se aproximou, falando comigo como se eu fosse uma criança. Não importa para o que o dinheiro foi usado. No fim das contas, você ajudou sua nora a se sentir melhor. Deveria se orgulhar. Orgulhar? Eu havia sido enganada. Vocês me mentiram. Mentimos não, mãe, respondeu ele, dando de ombros, apenas deixamos de contar tudo. E, afinal, o que você faria com $15.000 empilhados aí, parados?
Pelo menos agora serviram para algo útil. Jennifer cruzou os braços, um sorriso satisfeito contornando-lhe os lábios. Se fosse você, não viria com esse escândalo todo, sogra, a não ser que queira que a gente vá embora. Porque, se continuar, vai ser impossível coabitar sob o mesmo teto. Era uma ameaça com máscara de preocupação e funcionou. A ideia de acabar sozinha de novo, neste silêncio de casa vazia, me apavorou mais do que perder o dinheiro. Está bem, sussurrei. Fica por isso mesmo. É assim que eu queria, mãe. Christopher depositou uma mão no meu ombro. Amanhã tudo vai ficar bem. Não consegui pregar o olho. Fiquei na cama, em claro, fitando o teto e sentindo cada pedaço de mim se despedaçar. Minhas porcelanas, minhas recordações, meu dinheiro, minha dignidade. O que restava? E até onde eles iriam antes que eu deixasse de existir por completo? O que eu ainda não sabia é que Jennifer e Christopher não se contentariam com $15.000, nem com meus pertences, nem com a casa inteiramente reformada para o gosto deles. Não. Eles queriam tudo. Foi então que, numa madrugada, a verdade veio à tona. Eram 2h37 do dia 22 de fevereiro, sob a hora porque olhei para o relógio antes de levantar. Minha garganta estava seca, daquele tipo de sede que te acorda no meio do sono e não te deixa voltar para a cama. Vesti meu roupão e desci devagar pela escada rangente, a casa escura salvo o brilho da lua entrando pela janela do corredor. Quando cheguei à cozinha, ouvi vozes vindas do pátio dos fundos, onde a porta mal fechada permitia que sussurros escapassem para o interior. Parei junto à porta, encolhida nas sombras, o coração martelando no peito. E se não funcionar? Era a voz ansiosa de Christopher. Aquele instante selou meu destino. O que quer que estivessem tramando, eu estava prestes a descobrir. Jennifer apertou o botão do viva-voz com um estalo seco. Do outro lado, a voz de Christopher soou hesitante, quase sussurrada, mas cheia de expectativa. Ela sorriu, contemplando o salão vazio enquanto acendia um cigarro às escondidas. Achava que eu não percebia, mas percebia sim. Em cerca de 3 meses, Max, começou ela, arrastando a fumaça, ela vai assinar tudo. A casa inteira passa para o seu nome, por segurança dela. Entendeu? Se alguém se machuca, se ela adoece, vira um caos jurídico. Melhor já deixar tudo amarrado. Meu coração martelou tão forte que pensei que meus ossos ouviriam barulho. E se ela desconfiar, tentou Christopher. A resposta veio gelada, ela não desconfia de nada. Está totalmente sozinha e dependente da gente. Jennifer soltou uma risada curta, sem alegria. Mostramos quem manda aqui. Tiramos as coisas dela, mudamos a decoração, mexemos no bolso dela e ela ficou parada, sem reagir. Eu recuei, sentindo as pernas fraquejarem. Encostei-me à parede, precisando do apoio. No silêncio pesado, ouvi a voz de Christopher, trêmula, e depois que ela assinar? Depois, Jennifer exalou a fumaça e continuou, vamos convencê-la a morar num asilo. Tem uns baratinhos perto do parque industrial, uns 4.000 por mês. Isso não é nada perto do valor real desta casa. Seus olhos brilharam ao pensar na quantia. Sua mãe já viveu o que tinha que viver. Teve casamento feliz, criou filho. E nós? Vamos passar a vida em apartamentos, pagando aluguel, enquanto ela ocupa essa mansão sozinha? Mas ela é minha mãe, sussurrou Christopher, como se apanhada em flagrante. Eu não vou. Jennifer o interrompeu, a voz cortante. Claro que não vamos deixá-la na rua. Vamos pagar um bom lar, comida, enfermeiras. Mas precisamos desse dinheiro. Essa casa vale, no mínimo, $800.000. 800 mil. Ela deixou o cigarro cair no chão e o esmagou com um salto. Já pensou? Um apartamento de 3 quartos no centro, vista para o parque, e ainda sobra para investir num negócio. O clima ficou tenso por um instante até que Christopher murmurou, agora animado. Podíamos até abrir aquela pequena cafeteria que falamos um dia. Jennifer levantou o queixo, satisfeita. Então está tudo certo. Ela não vai negar nada. Até maio estará tão exausta, tão sozinha.
Vai assinar qualquer papel só para não se sentir abandonada. O riso final de Jennifer gélido me atravessou como um punhal. É assim que funciona com essas senhoras. Minha avó era igual. Quebramos o espírito delas aos poucos e, quando finalmente não têm forças para lutar, ficam com a gente. Por um instante, o relógio pareceu parar e eu soube que não havia volta. Você está certa. A voz de Christopher soou segura pela primeira vez. Nossa mãe já viveu bastante. Nós merecemos esta casa. Aquela frase ecoou como um martelo contra meu peito. Minha mãe já viveu bastante. Nós merecemos esta casa. Saindo da boca de meu filho. Meu único filho, o bebê que carreguei por 9 meses, o garoto que amamentei, o adolescente que ajudei a estudar até meia-noite, o jovem em quem acreditei quando ninguém mais acreditava. E agora ele tramava tirar tudo de mim e me mandar para um asilo barato. Senti algo se estilhaçar dentro de mim, mas não era só o coração, era a última fagulha da ilusão de que minha família me amava. Jennifer, com um sorriso frio de cumplicidade, sugeriu: vamos dormir. Amanhã o espetáculo da Nora Perfeita continua. Eles riram, dividindo o prazer de me insultar pelos corredores da casa. Ouvi seus passos se aproximando da porta. Levantei-me como um fantasma, subi as escadas sem um som e entrei no meu quarto pouco antes da porta rangente se abrir. Deitei, fechei os olhos e não consegui pregar o sono. Sabia que, a partir daquela noite, a paz jamais voltaria. Durante aqueles minutos sombrios, a ingênua Margaret morreu. No lugar dela renasceu outra, uma mãe que compreendeu que amor, quando mal correspondido, vira armadilha. Que bondade pode ser fraqueza letal. E que seu próprio filho era capaz de te trair no nível mais abjeto. Sentada à beira da cama, com as mãos trêmulas, respirei fundo. Minha mente, porém, estava estranhamente alerta. Olhei a fotografia de Robert no criado mudo, o único pedaço dele que ainda me restava. O que faço, meu amor? Sussurrei ao retrato. O que você faria se estivesse aqui? Foi então que me lembrei das últimas palavras dele, ditas na enfermaria, poucos dias antes de morrer. Ele sabia que não sairia mais dali vivo. Margaret, quando eu faltar, haverá quem queira se aproveitar de você, da sua gentileza, da sua solidão. Prometa que não vai se tornar vítima. Lute. Mesmo que seja seu próprio sangue a atacar você, lute. Na época, achei que fosse efeito da morfina. Agora eu entendia, Robert conhecia nosso filho melhor do que eu jamais admitira. Levantei-me e fui ao armário. Lá, atrás das caixas onde Jennifer guardara minhas coisas, encontrei um pequeno cofre. Digitei a combinação que só eu sabia e, com o coração batendo no pescoço, abri a porta. Dentro estavam todos os documentos da casa, escrituras, testamentos, papéis legais e um cartão de visita. Benjamin Sterling, tabelião, advogado e melhor amigo de Robert, nosso conselheiro jurídico há 3 décadas. Segurei o cartão entre os dedos. Eram 3h15 da manhã. Mas naquele instante, tomei minha decisão. Não mais me faria de vítima. Não deixaria meu filho e a esposa se apossarem do meu lar enquanto me empurravam para um asilo barato. Não me apagariam. Eu lutaria, só que não berrando. Planejaria cada passo, em silêncio, com toda a força que ainda me resta. Eu não choraria. Não faria escândalos, nem deixaria minhas lágrimas rolarem. Minha batalha seria silenciosa, calculada. Esperaria pacientemente pelo instante perfeito e, então, fecharia a porta deles em suas caras. Literal e simbolicamente, voltei a me deitar, mas dessa vez com uma estranha paz. Pela primeira vez em 3 meses, eu me sentia no comando. Eles ainda não desconfiavam, mas logo saberiam. Enquanto Jennifer e Christopher dormiam tranquilos naquela noite, convencidos de que tinham o jogo ganho, eu permaneci acordada, no escuro, me transformando. A mulher frágil que conheciam estava morrendo. Em seu lugar, renascia alguém disposto a provar que subestimar uma senhora de 68 anos fora o pior erro de suas vidas. Na manhã seguinte, desci para o café da manhã com a mesma rotina de sempre: robe florido, café fresco e torradas quentinhas.
Jennifer apareceu na cozinha com aquele pijama de seda, comprado com o meu dinheiro, bocejando. Bom dia, sogra. Dormiu bem? Sorri de leve, observando-a pela primeira vez como ela realmente era, uma predadora que estudara cada um dos meus passos, cada fragilidade, transformando-os em armas. Mal sabia ela que eu também aprendera a atirar. E você, querida? Dormiu como uma pedra? Perguntei, fingindo indiferença enquanto ela derramava o café na xícara. Estava pensando. Que tal começarmos a pesquisar casas de repouso? Não agora, claro, mas só para ter opções se um dia precisar. E lá estava ela, plantando a sementinha com cuidado. 2 dias atrás, eu teria entrado em pânico, caído em lágrimas, implorado por explicações. Mas a Margaret de ontem morrera à 1h37 da manhã. Sabe, Jennifer, você está certa. Aos 60 e poucos, nunca sabemos o que o futuro nos reserva. É melhor estar preparada. Meu sorriso foi sutil, frio. Ela iluminou-se de surpresa e satisfação. Sério? Que bom ver tanta maturidade na sogra. A maioria das pessoas da minha idade foge desse assunto. Pois eu não sou a maioria, respondi, dando de ombros. Enquanto Jennifer subia para o banho, peguei o celular e disquei o número ali colado no cartão, escritório da advocacia Benjamin Starling. Bom dia. Aqui é Margaret Sullivan, viúva de Evans. Preciso de um atendimento urgente com o Sr. Starling e, por favor, que seja no escritório, não em minha casa. Se for hoje, melhor ainda. Uma pausa no silêncio do telefone. O Sr. Starling pode recebê-la às 16 horas. Perfeito, estarei lá. Desliguei num suspiro vitorioso, justo quando Christopher apareceu à porta da cozinha. Bom dia, mãe. Com quem falava? Perguntou ele, curioso. Com um médico. Lembrei que tenho uma consulta de rotina às 3. Mentira tão natural que até eu me surpreendi. Quer que eu vá com você? Não, filho, sei que seu trabalho ocupa todo o seu tempo. Posso ir sozinha. Às 3, desci do Uber em frente ao prédio de vidro e mármore onde ficava o escritório de Starling, no centro. A secretária me conduziu imediatamente até a sala dele. Quando abri a porta, vi o advogado erguer-se da cadeira, pronto para atender à viúva que finalmente decidira lutar. Era uma manhã tranquila quando entrei no escritório do advogado. Ele, com seus 70 anos, cabelos completamente brancos e olhos que pareciam ter testemunhado toda a dor e alegria do mundo, me aguardava. Senhora Margaret, disse ele, abrindo os braços para me dar um abraço sincero, como se já tivéssemos esperado por muito tempo. Quanto tempo se passou? Robert ficaria feliz em saber que você finalmente resolveu me procurar. Ele me conduziu até uma cadeira e se sentou à minha frente, sua postura firme mas acolhedora. Robert pediu que eu cuidasse de você quando não estivesse mais aqui. Ele fez prometer que, se você algum dia precisasse de ajuda legal, eu estaria ao seu dispor. Olhei para ele e um peso grudou em meu coração. 5 anos se passaram e esta era a primeira vez que eu o procurava. O advogado fez uma pausa, como se estivesse absorvendo a gravidade da situação. Então, me diga o que está acontecendo. E foi assim que eu desabafei, contando tudo, cada detalhe pesado da minha vida. Relatei as mudanças na casa, as peças de porcelana que haviam sido vendidas sem meu consentimento, os $15.000 desviados para uma cirurgia falsa e, por fim, a conversa sinistra que escutei no pátio. O olhar dele era impassível, mas uma tristeza profissional refletiu seu rosto enquanto ele anotava cuidadosamente tudo o que eu dizia. Você tem provas dessa conversa? Perguntou, em tom sério. Não, não gravei, mas sei muito bem o que ouvi. Compreensivo, ele pousou a caneta na mesa. Senhora Margaret, o que seu filho e a nora planejam tem um nome: desapossamento patrimonial agravado. É um crime, mas precisamos de evidências concretas. Como posso conseguir essas evidências? Perguntei, minha voz tremendo de ansiedade. Ele se acomodou na cadeira e explicou: você precisa de uma gravação, de um diálogo em que o plano deles fique claro. Além disso, é crucial documentar tudo: os objetos que venderam sem sua permissão, o dinheiro que te roubaram com mentiras.
Você tem algo? Eu tenho recibos bancários dos $15.000 e fotos da porcelana antes de tudo ser vendido. O semblante do advogado iluminou-se, um sinal de que estávamos indo na direção certa. Excelente! Isso é apenas o começo. Agora, sobre a casa. Ele abriu uma pasta e começou a me explicar as opções legais, como trust, testamentos vivos e escrituras com bloqueios legais. O que eu recomendo é criar um trust irrevogável. A casa permanecerá em seu nome, protegida por lei. Você pode viver lá o tempo que quiser e designar beneficiários que só receberão a propriedade sob condições específicas que você estabelecer. Fui tomada por uma onda de esperança. E quais seriam essas condições? Perguntei. Por exemplo, seus beneficiários poderiam receber a casa apenas ao atingirem uma certa idade ou poderiam ser impedidos de vendê-la. Também, se você for internada em um lar de idosos sem seu consentimento, o trust seria anulado e a casa passaria a outra pessoa. Uma luz brilhou no meu peito. Meu filho não poderia fazer nada, absolutamente nada. Uma vez que o trust fosse estabelecido, nem um juiz poderia alterá-lo sem meu consentimento explícito. Quanto tempo leva? Indaguei, meu coração batendo acelerado. Se você me autorizar, posso ter os documentos prontos em uma semana, mas preciso que você traga as escrituras originais. Respondi que as tinha guardadas em um cofre em casa. Ele então se inclinou à frente. Só mais uma coisa, Sra. Margaret. Preciso que você haja normalmente. Não levante suspeitas. Continuo sendo a mesma Margaret que eles conhecem porque, se suspeitarem que você está planejando algo, acelerarão seus planos e complicará tudo para nós. Entendo. Posso fazer isso? Perguntei, um misto de determinação e medo me invadindo. Sei que pode, ele afirmou. Robert sempre me disse que você era muito mais forte do que aparentava, apenas nunca teve que provar isso. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e, pela primeira vez em meses, com um sentimento que eu achava ter esquecido, esperança. Mas também saí com uma missão, a determinação de lutar pela minha verdade e pela proteção do que era meu. Precisei daquela gravação. Naquela noite, durante o jantar, me comportei como de costume, sorri, servi a comida, perguntei a todos sobre o dia. Jennifer me lançou um olhar surpreso. Sogra, a senhora está radiante hoje. Aconteceu algo de bom? Respondi com calma. O médico disse que minha saúde está ótima para a minha idade. Ainda tenho muitos anos pela frente. Vi o sorriso dela congelar por um instante. Muitos anos não cabia nos planos dela. No dia seguinte, fui à casa de Patrícia, minha vizinha de longa data, e disse: Patrícia, preciso de um favor muito especial. Ela me recebeu com seu habitual carinho. Pode contar comigo. O que é? Expliquei que queria aprender a usar um gravador pequeno bastante para esconder em qualquer lugar. Sem me questionar, ela me entregou um aparelho do tamanho de um pendrive que recebera do neto, mas nunca havia usado. É todo seu. Vou-te ensinar a mexer nele. Em poucos minutos, já sabia como posicionar o gravador para captar até o menor sussurro e saí de lá com o coração mais leve. Na semana seguinte, fui ao escritório do advogado nada menos que 3 vezes. Levei as escrituras, assinei papéis, criei um trust. Paralelamente, escondi o gravador em vários pontos da casa, na sala, na copa, no pátio, para registrar cada conversa de Christopher e Jennifer. Aos poucos, ouvi-os falar em acelerar o processo, pressionar a velhinha e discutir quanto mais tempo suportariam ter a mãe morando ali. Até que, em uma noite decisiva, cheguei ao ouro puro. Escondi o gravador atrás de um vaso no corredor, em frente à porta do quarto deles. Jennifer falou alto e claro. Está quase pronto, amor. Em poucos meses, a gente convence-ela a assinar a casa para você. Ela está velha, sozinha, carente. Daí leva para um asilo baratinho e vende esta propriedade por uns $800.000. Dá até para comprar aquele apartamento na cidade que queremos. E Christopher completou, com voz firme. Você tem razão. Minha mãe já viveu bastante. Essa casa vai ser nossa.
Ali estavam, com data, hora e vozes inconfundíveis, todos os detalhes do plano deles. Na manhã seguinte, entreguei a gravação ao Sr. Starling. Ele escutou atentamente 2 vezes e, finalmente, sorriu. É mais do que suficiente. Qual é o próximo passo? E agora? Perguntei. Agora esperamos. Seu trust está registrado, sua casa legalmente blindada. Mas precisamos de um momento de impacto máximo, um instante em que eles revelem sua verdadeira face diante de testemunhas. Como fazemos isso? Quis saber. Provoca-os. Faça algo que os obrigue a expor suas intenções. E, quando isso acontecer, estarei ao seu lado. Passei 2 dias pensando o que poderia mecer o castelo deles e forçá-los a mostrar as garras. Até que, enfim, a ideia me ocorreu. Na noite de 14 de março, enquanto jantávamos, lancei o comentário como quem conversa sobre o tempo. Christopher, Jennifer, andei pensando, vocês têm razão. Manter esta casa, na minha idade, está-me consumindo. Acho que seria melhor eu me mudar para uma residência e vocês ficariam com o imóvel. Os olhos de Jennifer se iluminaram como luzinhas de Natal. Sério, sogra? Você está falando sério? Totalmente, respondi, dando de ombros. Tem uma em Lake Forest que parece um sonho. Christopher apertou minha mão com aquele ar paternal. Mãe, essa é uma decisão muito madura. Tenho orgulho de você. Agora só falta cuidarmos da papelada, transferir a escritura. O Sr. Starling pode nos ajudar. Vamos chamá-lo? Liga amanhã cedo, Jennifer quase gritou de empolgação. Na verdade, completei com um sorriso discreto, já falei com ele. Segunda, dia 15, às 10 horas. Perfeito, concordou Christopher. Ainda ouvi, do meu quarto, o tilintar das taças de champanhe, o riso e os planos feitos às minhas costas. Sorri no breu porque eles mal desconfiavam, o verdadeiro jogo estava só começando. Na manhã de segunda-feira, 15 de março, o sol despontou radiante. Jennifer se levantou vestida como se fosse dama de honra num casamento. Christopher, impecável de terno, parecia ansioso para assinar a escritura. O que eles não sabiam é que, na noite anterior, eu havia mudado todas as fechaduras da casa e que o Sr. Starling não viria para transferir nada, mas para mostrar que haviam escolhido a adversária errada. Era domingo, depois da meia-noite, quando liguei para um chaveiro de urgência. Você pode vir agora? Sussurrei pelo telefone. Às 11 da noite, ele estranhou. Pago triplo, mas precisa ser discreto e rápido. Às 23h30, um homem de cerca de 40 anos estacionou em frente à minha casa, caixa de ferramentas na mão. Em voz baixa, expliquei, quer trocar todas as fechaduras, porta da frente, de trás, garagem, tudo. E nenhuma chave antiga pode funcionar. Ele me olhou como quem já viu de tudo e murmurou, entendi, senhora. Vou cuidar. Durante 2 horas, o som contido das ferramentas ecoou pelos corredores. Cada clique de metal me deixava com o coração na boca, temendo que Christopher ou Jennifer acordassem. À 1h30, o serviço terminou. Ele passou-me 4 jogos de chaves novinhas em folha e afirmou, são as únicas que existem agora. As antigas não abrem mais nada. Paguei-lhe $450 em dinheiro vivo, fruto de retiradas discretas que fui fazendo ao longo da semana. Ele sorriu, piscou e aconselhou, se alguém perguntar, não estive aqui. Boa sorte no seu plano. Quando a porta se fechou atrás dele, sentei-me no escuro da sala. Minha casa, agora protegida por fechaduras que só eu podia abrir, era o símbolo da minha resistência. Liguei para o Sr. Starling e, com a voz confiante, avisei, está feito. Do outro lado da linha, ouvi apenas um perfeito. E assim começava o próximo ato desse jogo silencioso, um tabuleiro em que eu segurava todas as chaves. Asterisco, asterisco, capítulo 21 de 28 asterisco, asterisco. Na manhã seguinte, às 6h30, pusei para entrar no jogo silencioso que estava prestes a se desenrolar. Acordei antes do tempo, respirando fundo, determinada.
Minha parte era abrir a porta dos fundos, como combinado, e esperar, ansiosa, pelo momento certo para agir. O coração disparava, não de medo, mas de antecipação. Sonhei pouco naquela noite, apenas 3 horas, mas foram suficientes para me preparar para o que viria. Quando a luz da manhã de segunda-feira começou a iluminar a casa, Christopher e Jennifer já estavam acordados, cheios de excitação. Jennifer, radiante em seu vestido vinho e sapatos de salto, tinha um brilho nos olhos, como se estivesse prestes a assinar um contrato milionário. Na verdade, em sua mente, ela estava. Bom dia, sogra, sorriu ela, quase transbordando de felicidade. Estou tão feliz por você ter tomado esta decisão. É o melhor para todos nós. Sim, filha. O melhor para todos, respondi, um eco de palavras que faríamos acabar por desmentir. Christopher desceu, elegante em seu terno cinza, o mesmo que usava para casamentos e eventos importantes. Mãe, você tomou café da manhã? Posso preparar algo especial? Não, querido. Comi algo leve. A verdade era que a tensão corria como um fio invisível entre nós. É normal estar nervoso, mas você verá que tudo vai dar certo. Ele segurou minhas mãos. Você vai estar em um lugar bom, com pessoas da sua idade, atendimento médico 24 horas por dia e nós vamos te visitar frequentemente. Prometo. Mentiras. Todas mentiras, agora tão claras quanto etiquetas brilhantes. Eu sei, querido. Confio em você. Mas, na verdade, a confiança alheia não me abrigava mais. Às 9 horas, Jennifer começou a ficar inquieta. A que horas o advogado chega mesmo? Questionou. Às 10 horas. Ah, ainda falta um tempinho. Levantou-se, andou em círculos pela sala, olhando pela janela e checando o celular. Estou tão nervosa. Nervosa com o quê? Perguntei, fazendo-me de inocente. Bem, com todo o processo. É um passo importante para você, sogra. Às 9h30, o toque da campainha ressoou pela casa. Jennifer pulou do sofá, uma bola de energia. Ele chegou mais cedo. Que bom, vou abrir. Porém, ao chegar à porta e girar a maçaneta, o obstáculo a aguardava. Vovó, a porta está trancada. Ah, sim. Coloquei o trinco na noite anterior. Já vou. Aproximando-me lentamente, olhei pelo olho mágico. Mas, para minha surpresa, não era o advogado que estava lá, era uma vizinha vendendo biscoitos. Não é ele. É a senhora Gable vendendo biscoitos. Você vai abrir? Não, obrigada. Já tomei café. A expressão de Jennifer era estranha, mas ela escolheu guardar seus pensamentos. Pontualmente às 10 horas, o botão da campainha soou novamente. Desta vez, ao abrir a porta, avistei o advogado, mas ele não vinha sozinho. Um homem mais jovem, carregando uma pasta, o acompanhava. E logo, Christopher e Jennifer apareceram também, correndo até a entrada. Vovó, abre. Eles estão aqui. Mas eu não me movi. Vovó, o que você está fazendo? Abra a porta. Um momento, um momento. O barulho dos knocks pesava na atmosfera. Christopher se aproximou e tentou abrir. Girou a maçaneta. Nada. Tentou com sua chave. Sem sucesso. Mãe, minha chave não funciona. Ah, é verdade. Esqueci de te contar. Troquei as fechaduras na noite passada. Um silêncio absoluto se fez. O quê? Os olhos de Jennifer estavam arregalados, repletos de incredulidade. Por que você trocou as fechaduras? Por segurança. Você sabe, com a minha idade, nunca se sabe. A campainha insistia, um chamado cada vez mais desesperado. Sogra, abre essa porta, dame-te, gritou Jennifer, sua paciência se esgotando. Não me trata assim, Jennifer. Abra a porta. Respirei fundo, tentando manter a serenidade. Christopher apertou meus ombros com ansiedade.
Mãe, pelo amor de Deus. O advogado está lá fora. Vamos assinar os papéis. Lembra? Lembro perfeitamente. Mesmo assim, não atendi à porta. Deixei só bater ininterrupto 5 minutos, 10 minutos. A impaciência arengou Jennifer. O que ela está fazendo? Já enlouqueceu essa mulher? Vi Christopher discar no celular, provavelmente para se desculpar com o advogado. 15 minutos depois, o toque cessou. Jennifer explodiu em vermelho e acusou. Perdemos o horário. Ele foi embora. Satisfeitos? Calma, Jennifer, implorou Christopher. Está tudo sob controle. Sob controle? Você estragou tudo. Eu não estraguei nada, respondi, olhando para o relógio. Exatamente tudo segue conforme o plano. O plano? Christopher me fitou confuso, como se visse fantasmas. Foi então que ouvi a porta dos fundos se abrir. Reconheci aqueles passos exatos, sapatos sociais deslizando no piso da cozinha. Viramos na direção do corredor e lá estava ele, Benjamin Sterling, impecável em seu terno escuro, segurando a pasta de couro. Bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso. As expressões de Christopher e Jennifer resumiam tudo: confusão, choque e um medo nascente. Como o senhor entrou aqui? Gaguejou Jennifer. Pela porta dos fundos, respondeu ele, com a voz humilde de quem já esperava a pergunta. A senhora Margaret me deu acesso há alguns minutos. Christopher se voltou para mim, os olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? Sentem-se, falei, num tom tranquilo que até me surpreendeu. É hora de conversarmos de verdade. Sem mentiras. Jennifer soltou uma risada nervosa. Mentiras? Nós nunca mentimos para você, sogra. Sorri, alcancei o bolso do suéter e puxei meu pequeno gravador. Então me expliquei isto. Pressionei play. A voz de Jennifer encheu o silêncio. Está quase pronto, amor. Em poucos meses, convencemos ela a assinar a casa para você. Ela é velha, solitária, precisa de nós. Depois, a colocamos naquele asilo barato e vendemos o imóvel. Deve valer uns $800.000 fácil. O rosto de Jennifer mudou do branco ao cinza. Na sequência, a voz de Christopher, debochada. É isso. Minha mãe já viveu o suficiente. A casa é nossa por direito. Christopher desabou no sofá, visivelmente atonito. As mãos dele não tremiam. E as minhas também não. Fitei-os friamente e soltei a pergunta. Podem-me explicar, então, porque eu é que mereço morar num asilo barato enquanto vocês vivem neste lar que é meu? Jennifer recuperou a compostura com uma velocidade impressionante, sempre foi uma sobrevivente, uma lutadora. Essa gravação é ilegal. Vocês não podem usar isso. Antes que ela terminasse, Sterling interveio, com voz profissional. Na verdade, senhora, é perfeitamente legal gravar conversas em propriedade privada quando o proprietário suspeita de fraude ou de tentativa de usurpação. Esse registro é válido em tribunal. Não há fraude, retrucou Jennifer, elevando o tom. Nós cuidamos dela, fazemos companhia. Sem nós, a casa ficaria vazia e triste. Sorri num riso amargo. Fazer companhia é? Vender meu serviço de porcelana sem permissão é cuidar de mim. Jogar fora os discos de vinil do meu falecido marido é cuidar de mim. Me roubar $15.000 com uma doença inventada é cuidar de mim. O silêncio que se seguiu falou mais alto do que qualquer gritaria. E, naquele instante, percebi que o verdadeiro lar não se mede em paredes, mas em justiça. Christopher mal conseguiu erguer o olhar enquanto escondia o rosto nas mãos. Mãe, por favor, sussurrou ele, a voz embargada. Por favor o quê, Christopher? Respondi, afastando o choro.
Esqueça que meu único filho, aquele a quem dei tudo, planejava me empurrar para um asilo barato, me descartando como lixo, enquanto ficaria com nossa casa e com tudo aquilo que seu pai e eu construímos. Minhas lágrimas escorriam, não de fraqueza, mas de libertação. Durante 3 meses, você me fez duvidar da própria sanidade, me chamou de egoísta, de velha amarga incapaz de largar o passado. Cheguei a acreditar que você estava certo. Jennifer tentou se aproximar. Vovó, a gente pode consertar isso, não chegue perto de mim. Dei um passo atrás. Não me chame de vovó como se fôssemos uma família unida. Família não destrói. Família não rouba. Família não trama colocar a própria mãe num lar para ficar com o imóvel. O Sr. Sterling abriu sua pasta executiva com destreza. Acho que é hora de entregar a documentação oficial. De dentro saiu uma pasta grossa que ele estendeu a Christopher. Minhas pernas tremiam de empolgação contida. O que é isso? Christopher perguntou, a voz vacilante. Leia com calma. Ele abriu o maço de papéis, as mãos trêmulas, enquanto Jennifer espiava por sobre o ombro. Vi nos olhos deles o instante em que entenderam o golpe final do meu plano. Não era apenas uma manobra jurídica. Era o fim do jogo que eles ousaram começar. E o que eu estava prestes a revelar mudaria suas vidas para sempre. Christopher leu a primeira página, depois a segunda, e seu rosto foi tomando uma cor cada vez mais pálida. Jennifer, nervosa, arrancou o dossiê das mãos do irmão. Isto não pode ser real. É realíssimo, disse o advogado com aquela calma implacável que só 4 décadas de carreira conferem. Corpus notarial registrado em cartório no dia 10 de março deste ano. Totalmente legal e irrevogável. Irrevogável? Jennifer ergueu o queixo. O que significa isso? Que não pode ser alterado, expliquei, firme. A casa em 328 Maple Drive não está mais livre em meu nome. Ela faz parte de um trust incontestável, sob o meu controle. E vocês não têm qualquer acesso a ela. Christopher deixou as folhas caírem ao chão. A face dele oscilava entre o branco e o verde. Mãe, o que você fez? O que deveria ter feito há muito tempo, proteger a mim mesma, de vocês, completou o Sr. Sterling, erguendo o tom. O imóvel em 328 Maple Drive permanece em trust irrevogável em nome de Margaret Elizabeth Sullivan. Ela detém o usufruto vitalício, isto é, pode morar aqui até seu falecimento. Os beneficiários são os netos Noah e Emma, que só receberão a propriedade ao completarem 25 anos e com cláusula expressa, jamais poderão vendê-la. A casa foi feita para ficar na família. Isso é injusto, gritou Jennifer. O Christopher é filho dela, ele deveria herdar. Perdeu esse direito quando planejou me roubar. Sorri levemente enquanto puxava de dentro do casaco mais um papel, impresso na noite anterior e guardado à espera deste momento. O silêncio invadiu a sala. Eu me aproximei, segura de cada linha que havia assinado. Afinal, minha história estava longe de acabar. E o próximo capítulo, eles não poderiam mais apagar. Parte 24. Você está falando do Shady Pin Geriatric Center, lá perto do Parque Industrial? Perguntei, tentando conter a fúria. Aquele lugar de $4.000 por mês, com avaliação de uma estrela na internet e reclamações sobre comida podre, maus tratos e negligência médica? Jennifer abriu a boca, calou-se em seguida. Não tinha resposta. Eu pesquisei, Jennifer. Eu descobri tudo. Sei exatamente para que tipo de hospício vocês planejavam me mandar quando estivessem na cidade. Christopher, com a voz trêmula, finalmente reagiu. Mãe, por favor. Somos família. Podemos consertar isso. Eu só estava preocupado com o dinheiro, com o nosso futuro. A Jennifer me pressionou. E agora você culpa sua esposa? Interrompi, que coragem, Christopher, que coragem. Jennifer explodiu em lágrimas, voz embargada. Foi ideia dele. Ele quem disse que merecíamos a casa, quem pesquisou lares baratos.
Eu só segui o plano. Ali, de pé na minha frente, vi os dois se destruírem mutuamente, acusando-se de traição. Respirei fundo, fria. Não me interessa de quem foi a ideia. Vocês os dois arquitetaram isso. Vocês mentiram. Roubaram de mim. São culpáveis na mesma medida. O advogado, Sr. Sterling, tirou mais papéis da pasta. Agora passemos à reparação financeira. O senhorio de Margaret foi enganada em $15.000 por meio de fraude ao mentirem sobre uma doença grave. Duas opções: ou eles devolvem a quantia integral em 30 dias, ou ingressamos com processo criminal que pode resultar em pena de prisão. Eu não tenho $15.000. Choramingou Jennifer. Gastei tudo. Então seguiremos adiante com a ação. O advogado ergueu uma sobrancelha. Além disso, há a venda não autorizada de bens particulares. O serviço de porcelana avaliado em $5.000 foi vendido sem consentimento, configurando furto. Ela me disse que eu podia vender. Jennifer implorou. Eu tenho testemunhas para provar isso. Eu também tenho fotos datadas e testemunhos que confirmam que aquelas peças eram de Margaret há mais de 15 anos. Retruquei, sentindo nó no peito. Jennifer começou a andar de um lado para o outro, como uma fera enjaulada. Isso é um pesadelo. Um maldito pesadelo. Não, afirmei, firme. Isso é justiça. O Sr. Sterling fechou a pasta com um estalo definitivo. Margaret, a senhora deseja prosseguir com as medidas legais imediatamente ou prefere oferecer aos réus a restituição voluntária? Olhei para meu filho, o único que carreguei no colo quando era bebê, o adolescente a quem enxuguei lágrimas após seu primeiro amor frustrado, o homem que apoiei em cada decisão. Vi nele não mais o garoto inocente, mas um covarde, um manipulador, um ladrão. Quero que eles saiam. Minha voz mal disfarçava o nó na garganta. Christopher levantou-se, implorando. Mãe, por favor, não faça isso. Vocês têm 48 horas para desocupar esta casa, anunciei, sem hesitar. Podem levar apenas roupas, eletrônicos e objetos pessoais. Todo o resto fica aqui. E assim fechei mais um capítulo dessa traição, entregando-os ao vazio que eles mesmos cavaram. E agora, onde vamos morar? Jennifer perguntou, a voz tão trêmula que quase quebrou o silêncio da sala. Temos filhos. Você devia ter pensado nisso antes de armar toda essa destruição contra mim. Senti as lágrimas juntarem-se nos olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Respirei fundo. Você tem família, amigos, carro, emprego. Vai dar um jeito, do mesmo jeito que arranjou coragem para mentir para mim durante 3 meses. Jennifer arregalou os olhos e meu olhar se voltou para Christopher. E quanto a você, Christopher? Disse, firme. Você não é mais meu filho. Ele estremeceu, as pernas fraquejando, e aos poucos se ajoelhou diante de mim, as mãos unidas como se rezasse. Mãe, me perdoe, por favor. Foi um erro horrível, eu estava desesperado, a Jennifer me pressionou e eu não pensei nas consequências. Mas eu te amo. Você sempre será minha mãe. Segurei a respiração. Se você realmente me amasse, respondi, não teria planejado mandar para um asilo como se eu fosse lixo. Se me amasse, teria defendido a memória do seu pai em vez de deixar que ela destruísse tudo que construímos juntos. Ele baixou o rosto. Tentei suavizar a voz, mas sem recuar. Eu te dei uma chance. 3 meses inteirinhos de chances. Cada vez que você jogou algo meu fora, cada mentira, cada momento em que me fez sentir culpa por existir. Tudo isso foi oportunidade e você as desperdiçou. Olhei para o advogado, sentado discretamente ao lado. Sobre os $15.000, anunciei, dou a vocês 30 dias para devolverem essa quantia. Caso contrário, entraremos com as medidas legais cabíveis. Jennifer deixou escapar um grito de frustração e correu escada acima, seus passos retumbando pelo corredor. Christopher permaneceu ajoelhado, soluçando como uma criança. Levante-se, Christopher, falei, com o tom mais frio que consegui. Você tem 43 anos.
Já passou da hora de agir como um homem, não como um garotinho. Ele se levantou, arrastando os pés, rosto inchado pelas lágrimas. Foi então que ouvi sua pergunta, tão dolorosa quanto uma punhalada. E as crianças, Noah e Emma? Nunca mais as veremos? Meu peito apertou. O amor que sinto por eles é a razão pela qual coloquei esta casa num trust em nome deles. Mas não permitirei que me usem como refém emocional. O advogado tocou meu ombro, gentil. Senhora Margaret, se precisar de um momento... Não, estou bem, respondi, soprando o ar devagar. Voltei a encarar Christopher. Você tem até quarta-feira, 17 de março, às 18 horas, para desocupar o imóvel voluntariamente. Se não o fizer, iniciaremos o processo de reintegração de posse. Acredite, vocês não vão gostar do que vem depois. Ele apenas acenou, cabisbaixo, subindo as escadas sem olhar para trás. O advogado e eu ficamos no silêncio pesado da sala de estar. Por fim, ele quebrou a quietude. A senhora tem certeza de tudo isso? Acha que o Robert ficaria orgulhoso de você? Ele esboçou um triste sorriso. Robert me disse uma vez, se algo acontecer comigo, a Margaret vai precisar de tempo para reencontrar sua força. Mas quando ela a encontrar, será imparável. Ele estava certo. Desta vez, as lágrimas vieram, não de fraqueza, mas de alívio. Meu peito se encheu de uma paz agridoce, do tipo que chega depois da tempestade. Mais tarde, deitada em minha cama, ouvi o barulho lá em cima, caixas sendo empurradas, malas sendo fechadas, prantos e discussões abafadas. E, pela primeira vez em meses, senti algo que há muito não sentia, paz. Não era a paz de quem sorri fácil, mas uma paz dolorosa, triste e, acima de tudo, libertadora. Pela primeira vez em 3 meses, senti que havia recuperado controle da minha vida. À luz suave do abajur, olhei para a fotografia de Robert sobre o criado mudo e pensei, consegui. Amor, lutei como você me pediu. Naquele instante, jurei ter sentido sua presença, um abraço invisível, um sussurro. Tenho orgulho de você, Margaret. Sempre tive. Na manhã seguinte, Patrícia apareceu com uma caixa de bolos, cafés e folhados. Sentei-me à mesa e, com um sorriso terno, ela perguntou: como você se sente? Como se tivesse sobrevivido a uma guerra. Mas você sobreviveu, amiga. E venceu. Meu peito apertou-se. Não sei se é vitória. Parece mais como perda. Eu amo meu filho e isso jamais vai mudar. Ela segurou minha mão com firmeza. Amar também significa saber soltar. Impor limites. Dizer amo você, mas não permitirei que me destrua. Estava certa. Na terça-feira, Emma desceu sozinha até a cozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Vó, posso falar com a senhora? Claro, meu amor. Senta aqui ao meu lado. Ela ficou um tempo em silêncio, encarando as próprias mãos. Eu sabia do que meus pais estavam planejando. Ouvi conversas, vi como tratavam suas coisas e não falei nada. As lágrimas escorreram pelos seus lábios. Me perdoe, vovó. Eu devia ter contado. Deveria ter-te protegido, mas tinha tanto medo de deixá-los bravos. Abracei-a apertado. Não se culpe, Emma. Você é só uma criança. Não cabe a você corrigir erros de adulto. Ela se encolheu um pouco, ainda assombrada pela culpa. Mas me sinto tão mal? Eu também me senti. Mas saiba de uma coisa, erguendo seu rosto para que me olhasse nos olhos, esta casa vai ser sua e dos seus irmãos um dia. E quando chegar essa hora, lembre-se de que dignidade vale muito mais do que qualquer imóvel, respeito vale mais do que herança e o verdadeiro amor nunca destrói. Emma me envolveu num abraço tão forte que quase não consegui respirar. Eu te amo, vovó. Eu também amo você, respondi, emocionada, para sempre. Quarta-feira, 17 de março, 17 horas, um caminhão de mudança estacionou em frente à casa. Christopher e Jennifer carregavam os últimos caixas em silêncio absoluto.
As crianças, confusas, alinhavam-se na calçada. Noah correu para mim antes de entrar no carro. Vovó, a gente ainda vai te ver? Sempre. Basta ligar quando quiser. Esta é a casa de vocês tanto quanto a minha. Às 17h50, Christopher voltou, segurando um envelope. Aqui estão $3.000. Foi tudo que consegui juntar. O resto eu pago aos poucos, juro. Peguei o envelope com calma. Você tem 30 dias para completar os 15.000. Nem um dia a mais. Ele abaixou o olhar, lutando contra a emoção. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. O que fizemos foi imperdoável, mas quero que saiba que eu realmente me arrependo. Eu sei, meu filho, respondi com voz firme, mas o arrependimento não apaga o estrago que fizeram, não traz de volta as memórias destruídas, nem apaga as palavras cruéis. A voz dele quebrou. Será que um dia a senhora vai me perdoar? Encarei-o, dividida entre mãe e traída. Meu filho, meu traidor, não sei. Talvez com o tempo. Muito tempo. Por enquanto, preciso que você vá embora. Preciso me curar e não consigo com você aqui. Ele assentiu em silêncio. Um único soluço rasgou seu peito enquanto uma lágrima deslizava pelo seu rosto. Adeus, mãe. Adeus, Christopher. Subiu no carro e se foi. Os pneus cantaram na rua e eu continuei ali, parada na soleira de casa, assistindo ao veículo dobrar a esquina e desaparecer. Patrícia surgiu ao meu lado, como uma sombra amiga. Você está bem? Balancei a cabeça, incapaz de pronunciar o que sentia. Não. Mas um dia estarei. Naquela noite, jantei sozinha na sala de jantar. Mas não foi um jantar triste. Preparei uma lasanha do jeitinho que minha mãe me ensinou, fatias fumegantes de queijo derretido e molho bem temperado. Liguei o velho disco de jazz que Robert adorava, recuperei as faixas baixadas no celular, já que Jennifer havia descartado os vinis originais. Enquanto saboreava cada garfada, olhava para as paredes ainda cinzentas, para as janelas sem cortinas, para o silêncio que sobrara dos pedaços de vida destruídos. E pensei, posso pintar tudo de novo. Posso costurar novas cortinas. Posso criar lembranças tão fortes quanto aquelas que se perderam. Porque mulheres fortes não desistem. Não se partem. Elas se erguem tijolo por tijolo e reconstroem. 3 meses depois, era junho. As hortênsias em frente ao meu portão explodiam em flores roxas, espalhando um perfume suave que lembrava Robert. Recarpintei as paredes de um tom pêssego, costurei cortinas bordadas com delicadas flores botânicas e pendurei dezenas de fotos dele por toda a casa, sorrisos e olhares cúmplices registrados para nunca mais se apagar. Comecei aulas de pintura no centro comunitário e conheci outras mulheres da minha idade, cada uma com histórias de traição e superação. Tornamo-nos companheiras de tela e pincel, apoiando-nos, confidenciando medos e vitórias. Aprendi que não éramos apenas mães, esposas ou cuidadoras, éramos indivíduos com sonhos e desejos próprios. Numa tarde quente de junho, o celular vibrou em cima da mesa. Número desconhecido. Atendi. Alô, vovó? Emma? Meu coração parou. Sou eu, vovó. Mãe e pai se separaram. A voz dela tremeu. Mamãe disse que não quer mais o papai, que foi ele quem a traiu. Ela foi embora com outro homem que conheceu na academia e me deixou aqui, com o papai, num apartamento minúsculo, escuro, mal cheiroso. Senti um aperto no peito, mas respirei fundo. Eu sei, minha querida. Mas estou feliz que você tenha me ligado só para ouvir minha voz. Eu precisava te dizer que você estava certa sobre tudo. A mamãe nunca nos amou. Ela só queria o dinheiro, a casa, meu pai. Ele foi tolo, vovó, muito fraco. As palavras vieram entre soluços. Sinto tanto a sua falta. Sinto sua falta também, meu amor. Todos os dias. Quando quiser, venha-me visitar. Esta sempre foi e sempre será sua casa.
Desliguei e olhei para o telefone durante um bom tempo. Jennifer, com sua frieza de cobra, já havia partido em busca de outra vítima, outro plano, outro capricho. Christopher pagava agora o preço de suas escolhas. Não sentia alegria, mas também não havia culpa. Apenas aceitação. A vida, às vezes, ensina da forma mais dura que podemos nos desmanchar, mas também nos dá força para nos refazermos. E é isso que mulheres fortes fazem. Elas se reerguem. Às vezes, é preciso perder tudo para finalmente enxergar o verdadeiro valor daquilo que tínhamos. Naquela noite, sentada no meu terraço sob um céu salpicado de estrelas, com uma xícara fumegante de chá de camomila nas mãos, deixei minha mente viajar por cada passo dessa jornada. Perdi meu filho, ainda que momentaneamente. Mas, em troca, reencontrei algo muito mais precioso, a mim mesma. Descobri que amar sem respeito não passa de uma prisão disfarçada e que quem verdadeiramente a família ergue, não derruba. Aprendi também que, mesmo aos 68 anos, a dignidade não se negocia, defende-se, grita-se basta e fecha-se a porta de qualquer desrespeito. Percebi que a verdadeira riqueza não mora nos bens materiais, mas nos limites que traçamos para proteger nossa paz, nossa honra e o direito de viver sem medo no próprio lar. E com isso, deixo aqui o fim da minha história, um relato que jamais imaginei vivenciar, capaz de partir meu coração, mas também de revelar força em mim que desconhecia. Se estas palavras tocaram sua alma, se fizeram você repensar seus próprios limites, sua família ou sua dignidade, conte nos comentários. De que cidade ou estado você está me acompanhando? Adoraria saber que, onde quer que você esteja, estas palavras chegaram ao seu coração. E se conhece alguém passando por algo parecido, compartilhe esta história. Às vezes, saber que não estamos sós é tudo de que precisamos para reunir coragem e lutar. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos de vida, superação e mulheres que se recusam a ser vítimas. Porque, no fim das contas, todos merecemos viver com dignidade, ser tratados com respeito e fechar as portas que nos fazem mal, mesmo que sejam as portas da nossa própria família. Obrigada por chegar até aqui. Nos vemos na próxima história. Com carinho. Margaret.